Olá, bom dia. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Amém? Você que não me conhece, me chamo Luiz Fernando de Souza. Sou diácono aqui na congregação do bairro do Retiro. E nesse dia eu estou aqui para conversar, para comentar com vocês a respeito da aula de número 6 da Escola Bíblica de Jovens. A lição tem como título O Tempo de Conquista e a aula de hoje é a aula de número 6, que tem como título O Encontro com Deus. Eu quero cumprimentar você, como disse, com a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos da nossa igreja de Jundiaí, do Ministério do Belém, com sede no Vianello. Quero também aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer também o pastor Ezequias Soares, toda a tua família, o pastor Eliseu, que é o coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, o nosso superintendente local e também coordenador da Escola Bíblica Dominical no setor 5, o presbítero Joaquim, e o nosso pastor local, pastor Osmiro Lucena. Sou grato a Deus por esta oportunidade, que Deus te abençoe, que você possa ser edificado por esta aula, tá bom? Eu estou aqui com o vídeo, né? Mas a partir dos próximos slides nós vamos explanar a aula somente, mas eu não vou estar com o vídeo para que o tamanho do arquivo não fique tão grande. E no final do vídeo eu volto para te dar um tchau, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que o Espírito Santo fale com você, que você seja edificado por esta palavra em nome de Jesus, tá bom? Então, dando continuidade, como disse, tempos de conquista e a aula, então está aí, né, meus irmãos, o título da aula, né, o encontro com Deus, amém? O texto do dia, né, para quem é um pouco mais antigo aí, o texto áureo, que está no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo de número 15. Esse é o texto base, o nosso texto áureo. É o texto que nós nos iremos, vai nortear a nossa aula, vamos assim dizer. A síntese diz assim, ó: Ninguém tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. E eu quero aqui já pedir a você que está assistindo essa aula, você que está acompanhando, né? Você que já teve um encontro com Deus, você líder, você jovem, que ao finalizar essa aula você possa se recordar, né? Ou até mesmo a partir desse momento já comece a trazer na memória o dia que você teve um encontro com Deus. Coisa boa é ter encontro com Deus, mas o melhor é o primeiro, né, irmãos? Aquela primeira vez que você ouviu a voz de Deus, que Deus falou com você, que você chorou, você que é pentecostal, com certeza pulou de alegria. Enfim, o primeiro encontro que você teve com Deus, traga a sua memória, como diz o texto, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu acredito que não existe algo que possa trazer mais esperança para o crente, que é de trazer à memória o primeiro encontro que você teve com Deus. E assim, eu convido você também a colocar na rede social, marque aí na rede social da sua igreja local, da igreja sede, ou até mesmo no Facebook da nossa Umadiju. Se quiser me marcar, me marca, eu vou ficar feliz, mas vamos começar a compartilhar, né? Esse momento de distanciamento social, a tecnologia pode nos ajudar, pode nos auxiliar a tentar ficar um pouco mais perto. Acredito que isso possa trazer esperança para aquele que talvez esteja sem esperança. Porque o homem que tem um encontro com Deus, ele é transformado, ele muda, ele começa a ser uma nova pessoa. E a síntese diz: ninguém tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. A agenda de leitura, se você não conseguiu durante a semana acompanhar, está aí na sua tela. De segunda a sábado, nós vemos que teve um versículo, né, que foi sugerido para que você pudesse ler na tua casa, para que você pudesse fazer um devocional. Nós vemos que todos eles vai tratar em um momento onde o anjo do Senhor fala com alguém, ou um anjo enviado de Deus fala com alguém. Nós vamos ver aqui desde Abraão até chegando em Maria, que de todos esses aqui, né, todos foram importantes, mas o último, que é citado no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, nós sabemos qual é essa história, né? Foi o momento em que o anjo Gabriel vai falar com Maria, e ali ele anuncia que aquela mulher foi a escolhida, né? Foi agraciada para poder ter no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, o Salvador da humanidade. Esse foi o maior advento, foi quando Deus ele começa o plano de salvação que começou desde lá do Éden,
estava aqui sendo concretizado a partir desse advento, quando o enviado do Senhor, o anjo Gabriel, anuncia a Maria que ela seria escolhida para ter no seu ventre, de forma divina, gerada o Salvador da humanidade, o nosso Jesus. Não é o tema de hoje, mas não tem como deixarmos de falar de Jesus, né, irmãos? Coisa boa é falar de Jesus. Os objetivos da aula são 3, como de costume, né? Você conhece bem, sempre temos 3 objetivos. O primeiro é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. O segundo é entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. E terceiro, refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Então nós vamos aqui explanar esses 3 objetivos, né? É importante que no final da aula você tenha isso em sua mente, que é entender os preparativos para a tomada da cidade de Jericó, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué e refletir a respeito do significado de diálogo que existiu entre Deus e Josué. E aqui o autor ele fez uma análise, né, uma comparação entre os encontros que Deus teve com Moisés e com Josué. Achei muito interessante essa visão, porque nós sabemos que Josué ele assume no lugar de Moisés, tendo uma missão enorme, né, irmão? Substituir Moisés na condução do povo até a Terra Prometida, e ele faz uma análise dos encontros, né? Os dois tiveram encontro em um momento onde eles estavam com uma difícil tarefa, né? Moisés estava com a difícil tarefa de retornar para o Egito 40 anos depois da sua partida e conduzir o povo a sair do Egito, né? A ser livre do jugo do Egito para ser conduzido até a Terra Prometida. E Josué estava aqui agora no encontro com Deus, prestes a tomar a terra que Deus havia prometido desde Abraão e que Moisés conduziu o povo até ela, né? Segundo, ficaram curiosos com o que ou com quem viram, né? Porque Moisés viu a sarça e Josué viu o anjo, o príncipe do exército do Senhor, né? Mas não sabia do que se tratava. No 3, o autor colocou, chegaram voluntariamente perto da visão, né? Eles foram porque quiseram, vamos assim dizer, não foram obrigados a chegar perto da visão. Quarto, Deus lhes revelou a sua identidade. Quinto, foram advertidos a ficarem com os pés descalços. Nós vamos ver durante a aula o que isso significa para o crente, né? Porque essa expressão, tire a sandália dos seus pés, que aconteceu com Moisés no Egito e aconteceu com o Josué ali antes de entrar, né, no pé da cidade de Jericó. Sexto, dialogaram com Deus, tiveram uma conversa com Deus. E sétimo, revelações marcadas por símbolos comuns. No caso de Moisés, como ele estava como pastor, na figura de pastor, levando o rebanho do seu sogro ali para pastar, né? Então ele estava com uma vara de pastor, e aí tem um simbolismo isso, né? Porque Moisés foi o pastor do povo de Deus sendo conduzido pelo deserto, e no caso de Josué ele era um guerreiro, porque ele ia tomar uma cidade. Então, revelações marcadas por símbolos comuns, diferentes, mas comuns, tá bom? O texto bíblico que vai nortear nossa aula aí também está no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim, versículo 13, acompanhe na sua Bíblia ou aí no texto mesmo, na sua tela, né? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? E o versículo 15 finaliza, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então esse é o texto bíblico. A introdução está aí na sua tela, né? É importante nós seguirmos o plano de aula que foi colocado pelo autor da lição. E ele diz, encontro com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto,
onde viu a sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse, antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Então, irmãos, nós vemos aqui na introdução que os encontros com Deus são marcantes. Por que são marcantes, irmãos? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você não sai da presença de Deus da mesma maneira. De forma alguma, você é transformado. Você sai de uma forma como você nunca antes teve na sua vida. Não é verdade? Você que teve um encontro com Deus sabe disso. Você que teve um encontro com Deus sabe muito bem do que eu estou falando. O homem que tem um encontro com Deus, ele é transformado. Perdão. No livro de Romanos, no capítulo 12, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos no sentido de seja transformado. E a única forma do homem ser transformado é através de um encontro com Deus. Não tem como o homem ser transformado sem ter esse encontro com Deus. E o encontro com Deus muitas das vezes é marcado por situações difíceis. O encontro com Deus muitas das vezes é marcado por situações em que nós não gostaríamos de estar vivendo, ou situações em que nós estamos perto de batalhas na nossa vida. Não é verdade? Porque a única forma do homem ser transformado é assim. Nós vamos ver lá no livro de Jeremias, por exemplo, quando o Jeremias ele fala sobre quando desceu na casa do oleiro. Nós vemos ali quando o vaso é quebrado, mas é quebrado na mão de quem? Na mão do oleiro. E nós sabemos que o oleiro é Deus. E por que Deus quebra o vaso? Para que ele possa ser transformado em um vaso melhor. Entende isso? Então, situações como essa que nós estamos vivendo também, ela vem para que nós possamos ser transformados. E a única forma de ser transformado é assim. A única forma de ser transformado é tendo um encontro com Deus. Mas além de ter um encontro com Deus, é saber que as dificuldades e as lutas que nós passamos servem para que Deus possa nos aprimorar, para que nós possamos transformar. Por isso não é momento de murmurar, não é momento de ficar irado com Deus, mas é momento de entender que nós estamos tendo oportunidades de ter encontro com Deus para que a nossa vida possa ser transformados. E é interessante, meus irmãos, que o encontro é sempre marcante porque Deus fala com a gente, né? E esses encontros servem para marcar um novo início em nossa vida, um novo momento na nossa vida. Então, quando nós olhamos para a história de Moisés e para a história de Josué, o encontro que Deus teve com Moisés, se nós para pensar também foi um momento crítico da vida de Moisés, porque Moisés estava ali com 80 anos de idade, certo? O homem que era para ser o príncipe do Egito, um homem que era para substituir o poder no Egito, vamos assim dizer, mas ele foge aos 40 anos, vai para o deserto, e depois de 40 anos ele estava ali cuidando de um rebanho que não era seu, morava de favor na casa do seu sogro, ou seja, quem sabe ele também estava pensativo, o que eu fiz na minha vida, enfim. E naquele momento, Deus tem um encontro com ele, dizendo: Moisés, ainda não acabou. O encontro que eu estou tendo com você aqui, Moisés, é para que você possa ter a sua vida transformada e que você possa ser aquilo que eu quero que você seja. E com Josué nós vamos ver que não foi diferente, porque o encontro que Deus teve com Josué aqui na lição que nós vamos ler foi um momento em que a vida dele foi transformada entre o que Josué representou para a nação de Israel até aquele momento e o que Josué representou para a nação de Israel a partir daquele momento, a partir do encontro em que Josué teve com Deus. E é semelhante na nossa vida também. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus começa a escrever uma nova história na nossa vida. E Josué, aquele soldado efraimita, servo de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. Ok? Então o Senhor se revela a Josué para fortalecer a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. O encontro que Deus tem comigo e com você é para mostrar que Deus está no comando da nossa vida e que nós vamos sim conquistar tudo aquilo que Deus quer que nós conquistamos. A antessala da batalha, dando continuidade aqui, né? O autor, então, ele faz questão de dividir, né, a aula, e ele traz uma seção aqui que ele colocou como antessala da batalha, ou seja, o que acontece antes da batalha, né?
E ele divide isso em 3 tópicos, né? O primeiro é Josué busca a vontade de Deus. O segundo, Josué visita o lugar da batalha. E terceiro, Josué busca uma visão estratégica. Nós vamos transcorrer sobre esses 3 tópicos aqui. E você vai ver como é importante que nós conhecemos o inimigo que nós estamos lutando. Ok? É interessante porque hoje tem livros falando sobre isso. Tem um livro mesmo, A Arte da Guerra, que vai dizer que você precisa conhecer o seu inimigo, saber o que ele faz, quais são as estratégias. E nós vamos ver que na Bíblia tinha tudo isso. Por isso que eu sempre digo, irmãos, tudo que você precisa para a tua vida está na Bíblia Sagrada. O primeiro, Josué busca a vontade de Deus. Vamos lá. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar, estabelecer estratégias. Irmãos, se coloque no lugar de Josué nesse momento. Pense, Josué estava agora diante da sua maior dificuldade, ou quem sabe diante da sua maior batalha. Você, eu, nós, quando nós estamos diante de algo grande que vai acontecer na nossa vida, ou nem tão grande assim, mas que gera preocupação, nós já ficamos pensativos, ficamos refletindo, nós oramos. Quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, ou quando nós vamos fazer, você jovem que talvez ainda não fez a faculdade, vai fazer o vestibular, vai prestar o Enem, você tem um momento sozinho de reflexão, pensando, pedindo a Deus, estabelecendo estratégia. Agora imagina Josué. Josué estava diante da maior batalha da tua vida. O pior, havia toda uma nação que havia andado 40 anos no deserto esperando a promessa. Então nesse momento ele se retira sozinho. Certamente o autor colocou cirúrgico, certamente para refletir, para orar, para estabelecer estratégia. Mas na verdade é que Josué estava ali indo buscar a vontade de Deus. E neste momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu com uma espada desembainhada. Então veja, quando você vai em busca da vontade de Deus, Deus ele vem ao seu encontro. Quando você busca em Deus, Deus ele vem ao seu encontro. E a espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo de juízo sobre os cananitas. Veja, irmãos, nós não podemos esquecer o porquê que Deus levanta uma nação como a nação de Israel. Nós não podemos esquecer isso. Não é que Deus amava mais um povo e não amava os demais. É que quando Deus chama Abraão para formar um novo povo, é porque desde a época lá de trás, quando Deus manda o dilúvio, Deus queria um povo, Deus queria uma nação que o honrasse, que refletisse o seu caráter. Então, quando Deus chama Abraão para formar uma nação a partir dele, o que Deus queria era fazer com que uma nação fosse o espelho do caráter de Deus, para que todas os povos, as outras ações, as outras tribos pudessem olhar para Israel e ver em Israel o caráter de Deus, e ver em Israel aquilo que Deus tinha como o mínimo que as pessoas deveriam viver, entende? E essa nação dos cananitas era uma nação terrível. Era uma nação onde eles adoravam anjos, astros celestiais, animais, praticavam feitiçarias, praticavam toda sorte de impiedade e sempre buscavam a destruição dos hebreus. Então, quando Deus, o príncipe do exército do Senhor, aparece com uma espada desembainhada, aquilo representava que havia chegado o juízo de Deus sobre aquele povo. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, mas agora o Deus Todo-Poderoso iriam expulsá-los, iriam expulsar daquela terra que manava leite e mel para dar a herança ao povo que Deus já havia prometido a eles através de Abraão. Então, a medida da justiça dos amorreus tinha se completado e Deus agora faria algo a respeito. Mas diante da responsabilidade histórica, de uma das maiores guerras, Josué agora havia se retirado sozinho para refletir, para orar. Por isso que é importante, diante de grandes responsabilidades que você possa ter, diante de grandes escolhas que você possa ter, tire um momento de oração, tire um momento para refletir, tire um momento para estabelecer estratégias, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa ir ao encontro, para que você possa ter certeza de que Deus está junto com você também. Amém?
O segundo tópico que o autor coloca aqui, nesse primeiro momento da lição, é Josué visita o lugar da batalha. E eu acho lindo isso, irmãos, porque o autor coloca da seguinte forma: conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Isso é bem verdade, irmãos. Como eu disse, eu terminei recentemente de ler o livro A Arte da Guerra. É um livro interessante para você ler também. E lá ele diz que qualquer general que queira vencer uma batalha, ele precisa saber quais são as suas fraquezas, mas ele precisa também conhecer o inimigo. Precisa conhecer o território do inimigo, a geografia do território, quais são as estratégias, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E nós vemos que lá na Bíblia, muitos anos atrás, nós vemos que Deus já havia dado essa estratégia para Josué. Você, líder que me escuta, você, jovem que quer ser líder, e afinal de contas todo mundo é líder em algum momento da tua vida, você pode ser líder na igreja, líder no seu trabalho, mas pelo menos líder da tua casa você vai ser um dia, você que ainda não casou, você vai ser líder da tua família, enfim, você que seja homem ou seja mulher, essa liderança é compartilhada entre ambos. Nós precisamos sempre conhecer a necessidade do campo de guerra que nós estamos passando, do campo de guerra que nós vamos enfrentar. E Josué fez isso. Josué sai do acampamento em Gilgal e desloca-se até o pé de Jericó. E veja, ele vai ali, nós mais à frente vamos ver que ele levanta os seus olhos e vê a terra. Veja, ele precisava entender aonde ele ia entrar. E a Bíblia fala que ele deveria andar por toda aquela terra, porque onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Então, irmãos, nós vemos que todas as batalhas exigem ações coordenadas. Nós não podemos ser irresponsáveis, irmãos. Quando nós vamos fazer um evangelismo, por exemplo, nós precisamos fazer uma estratégia. E eu sei, porque eu participei muito tempo da Umadju, junto com o pastor Nivaldo, junto com o pastor Cláudio Dourado, e nós sabemos que são homens de Deus, que têm uma visão de reino muito grande. Eu aprendi isso com eles também, que nós precisamos ter ações coordenadas. Nós precisamos que as coisas sejam muito bem organizadas. Quando você for fazer um evangelismo, por exemplo, visite o lugar, busque, sabe, como que é as ruas, se você precisa de uma autorização especial ou não, alguma coisa do tipo. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. E qual é a nossa parte? Fazer toda a estratégia. Principalmente, nós devemos orar, devemos jejuar, nós devemos buscar a Deus. Tudo isso é a nossa parte. Tudo isso nós temos que fazer. Traçar estratégias, traçar ações coordenadas, tudo isso está em nossas mãos. Mas nós devemos saber que o mais, aquilo que a nossa mão não alcança, o derrubar as muralhas, tudo isso vem de Deus. Josué sabia muito bem. Por isso que Josué ele foi visitar o lugar da batalha. Ele é como se ele estivesse dizendo: tudo que está sobre as minhas mãos, tudo que está sobre as minhas responsabilidades eu estou fazendo. Mas eu tenho certeza que o derrubar as muralhas e conceder vitórias será a responsabilidade do meu Deus. E eu sei que Ele não vai me desamparar. Por isso, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos conhecer o território do inimigo. Nós devemos conhecer onde nós vamos trabalhar. Mas nós devemos orar, devemos jejuar, devemos buscar em Deus. Mas sempre temos a certeza de quem derruba a muralha, de quem trabalha na vida do homem que vai ouvir a mensagem, é o nosso Deus. Isso é responsabilidade de Deus. O terceiro tópico, Josué buscou uma visão estratégica. Eu acho lindo isso. O autor ele coloca aqui, Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso de sua empreitada dependeria exclusivamente do Senhor. Assim ele unia ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou. Que coisa linda isso, meus irmãos. É lindo. Veja, Josué ele sai do acampamento onde ele estava, ele vai ao pé da cidade de Jericó. E ali ele levanta os seus olhos. E quando ele levanta os seus olhos, a Bíblia diz que ele tem uma visão daquilo que Deus estava prestes a entregar em suas mãos. Mas veja, Josué, quando ele faz isso, ele estava se esforçando para dar o seu melhor. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o que depende de nós,
Nós precisamos dar sempre o nosso melhor. Deus ele quer que eu e você ocupemos os melhores lugares na nossa sociedade. Deus quer que você seja o melhor lá que você ocupe o melhor cargo lá na sua empresa. Deus quer que você seja um diretor, Deus quer que você seja um juiz, Deus quer que você seja um médico. Deus ele tem o melhor dessa terra para nós. Só que o que depende de nós, depende de nós. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer tudo como se dependesse só da gente. Entende isso? Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, você precisa ser o seu melhor lá na empresa. Eu sempre tive isso comigo. Você tem que ser o melhor na sua empresa. Você não precisa passar a perna em ninguém. Não, não, não. Ser o melhor não é isso. Ser o melhor é fazer o melhor possível com aquilo que você tem. Entende? Você precisa se esforçar como se tudo dependesse de você. Mas entendendo que o sucesso está sempre na confiança em Deus. Amém? Você precisa fazer o seu melhor. Lá no seu trabalho, meu amigo, você não pode ser irresponsável. Você não pode agir de forma leviana. Você tem que cumprir o seu papel para aquilo que você foi contratado. Se você não está contente lá ainda com o que você está fazendo, se esforce fazendo sempre o melhor. Estude buscando aquilo que você busca fazer mais à frente. Mas dê o seu melhor, porque se você der o seu melhor, Deus ele vai te honrar. E é interessante, meus irmãos, que o autor coloca algo bonito aqui, que durante a época que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam o barro, isso se faz olhando para os seus pés, entende? Então, os hebreus, quando estavam lá no Egito, eles não olhavam só para os seus pés, olhavam para baixo. Só que nesse instante, irmãos, olha que coisa linda. Nesse instante, Josué agora ele está de frente com a cidade que Deus estava dando para ele. E ele não está olhando para baixo, mas ele está olhando para cima. E Deus quer que você tenha uma visão assim. Deus não quer que você ande prostrado, olhando para baixo. Deus quer que você ande olhando para cima. É como uma vez eu ouvi uma pregação, nós precisamos ter uma visão 360 graus de onde nós estamos. E isso nós só conseguimos tendo visão de águia, olhando para cima, olhando para o futuro. Não é olhando para baixo, prostrado. Porque em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, entende? Nós precisamos sim olhar as probabilidades, olhar os percalços, tudo aquilo que pode acontecer, mas nós precisamos ter em mente o seguinte, de que a resposta final ela vem de Deus. Josué, quando ele olha para a cidade, olha para a muralha, é como se ele tivesse já um passo à frente da batalha. É como se ele olhasse e falasse assim, aquela muralha é um pouquinho mais fraco ali tem um problema, ali tem uma estratégia, ali tem um caminho, ali tem uma rua, ali tem uma viela, ali tem uma vala. Ele já estava se antecipando à batalha, entende? É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ter um olhar de águia, nós precisamos olhar para frente, mas buscando sempre uma visão estratégica, mas tendo a certeza de que a resposta final ela vem do nosso Deus. Amém? Então pense, se Deus tinha prometido dar a vitória, por que se preocupar com estratégias de guerra? Não é verdade? Deus já não havia dito para Josué que iria dar para ele vitória na batalha? Então por que se preocupar em estratégias de guerra? Porque em nossas lutas não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para o Senhor dos Exércitos. O que é isso, irmãos? Você que está aí do outro lado é uma pessoa inteligente, Deus deu para você neurônios, você é uma pessoa que raciocina, você é lógico, enfim. O que quer dizer isso? Em nossas lutas não devemos agir com imprudência. O que é isso, meus irmãos? É não se preocupar em se preparar, não se preocupar em tentar fazer o melhor. Vou lá e vamos seja o que Deus quiser. Não é assim. Deus não age dessa forma. Você precisa ser prudente. Você, líder, precisa ser prudente nas suas estratégias. Você, jovem, precisa ser prudente naquilo que você faz na tua vida. Mas sempre atentando que o Senhor dos Exércitos está conosco. Mas nós fazemos a nossa parte. E Deus faz aquilo que nós não podemos. Amém, irmãos? Então, a primeira parte da lição é isso que nós podemos aprender, tá bom? Dando continuidade aqui. A segunda parte da lição é Deus se revela a Josué. Ele, mais uma vez, ele divide em três. O primeiro é o Senhor dos Exércitos, o segundo, perto de Deus, e terceiro, um tempo marcado pela espada. O Senhor dos Exércitos.
Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como o Eu sou o que sou. E essa expressão é maravilhosa, né, irmãos? Eu sou o que sou é lindo, né? Porque Moisés ali, quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, como eu disse, né, já adiantei aqui, fazia 40 anos que ele não ia para o Egito, ele saiu fugido de lá, né? Você conhece bem a história, mas se quiser reler o motivo, e aí Deus ele encontra com Moisés na sarça ardente, e aí Moisés ele pede alguns sinais e fala, tá bom, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? E aí Deus diz assim para ele, diga que o grande eu sou te enviou, eu sou o que sou. E o que que isso quer dizer, né, irmãos? Ele quer dizer o seguinte, que eu sou o que for necessário que eu seja. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus ele será o que for necessário que ele seja. Inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra, irmãos. Esse verso é lindo. Eu quero ler com você aqui, ó. Olha o que o autor coloca, né? Ele é o que precisa ser, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Se você quiser abrir aí, abra comigo em Salmos, no número 24, a partir do verso 7, tá? Diz assim, ó. Levantai as portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Veja, o salmista aqui no Salmo número 24, alguns dizem que foi o momento em que a arca entra em Jerusalém, né? E aí, conforme ela entra, alguém, como se tocasse a buzina, alguém tocasse a buzina e diga: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E outro responde: o Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta de novo: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na guerra, poderoso Senhor. Esse é o Rei, esse é o nosso Senhor. Então, irmãos, veja, o grande eu sou, ele é aquilo que nós precisamos que ele seja, desde que nós façamos a nossa parte. Dentre tantos outros títulos mencionados na Escritura, a denominação Senhor dos Exércitos também está em Salmos 89 e verso 8. E essa expressão foi usada frequentemente por muitos profetas. Veja, irmãos, o grande eu sou está conosco. E ele é o que você precisa que ele seja, desde que você esteja debaixo da vontade dele. Ele vai ser o poderoso da guerra quando você estiver em guerra. Mas ele será também o seu médico quando você precisar de uma cura. Ele será o seu socorro quando você precisar de um socorro. Amém? Ele será aquele que enxugará as suas lágrimas quando você precisar que alguém enxugue as suas lágrimas. Ele será o seu amigo quando você não tiver mais amigo. Ele é o nosso Senhor, ele é o grande eu sou. Então, para Moisés, ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, como o grande eu sou. O tópico de número 2, perto de Deus. A Bíblia diz que Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, se aproxima, mesmo sem saber quem ele era. Lá atrás, lá em Êxodo, quando Moisés viu a sarça ardente queimando, ele se aproximou da sarça. E Josué agora, quando ele sai do acampamento e vai num lugar sozinho, e ele vê ali um homem, ele também se aproxima. E é interessante, irmãos, que certamente Josué tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. Só que eu imagino que ele não sabia que era naquele momento. E esse desejo de andar e conhecer Deus sempre está presente na vida daqueles que se destacaram como heróis na fé. Não é verdade? Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver que todos aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que foram exaltados por Deus, todos eles, sem exceção, tiveram o desejo de andar com Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Jó, a Bíblia diz que caminhava com Deus. Moisés, nós estamos falando aqui desde o início da lição. Josué, que também faz parte da lição. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Daniel, que não se corrompeu diante
daquilo que foi oferecido a ele, mesmo estando longe da sua terra, longe da tua família, estando lá na Babilônia. Pelo contrário, por estar perto de Deus, Deus o honrou, Deus o exaltou, Deus colocou ele em lugar de honra, de distinção. E certamente, irmãos, isso acontece conosco até o dia de hoje. Ei, jovem que me escuta, líder que me escuta, irmão, crente que me escuta, se nós estivermos honrando a Deus, Deus irá nos honrar. Lá na sua empresa você é diferente, na sua faculdade você é diferente. Se nós estivermos perto de Deus, Deus vai nos colocar em lugar notórios, porque nós fazemos a diferença nessa terra. Como a Bíblia diz, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, e a única forma de ser sal e de ser luz é estar perto de Deus. E nós podemos sim, assim como esses homens que estão aí como heróis da fé, nós podemos também alcançar lugares altos, mas desde que nós tenhamos uma submissão total a Cristo. E nós sabemos que a geração atual é uma geração que tem um pouco, por conta da forma como as coisas estão andando, a geração atual ela não é uma geração que se gosta tanto, vamos assim dizer, de se prostrar diante de algumas autoridades, de ser totalmente submisso. Hoje a relatividade ela aumentou muito, tudo é muito relativo, mas a Bíblia ainda continua sendo a mesma, e nós precisamos ser totalmente submisso ao senhorio de Cristo. E com isso, nós estaremos mais perto de Deus. O tópico 3, ele diz assim: o novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. E aí Moisés pede um sinal e Deus lhe concede o que tem na tua mão. E mais tarde, nós vemos que quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, estavam inseridos nesse contexto e foram instrumentos para a glória divina. Porém agora, o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué e em suas mãos não havia um cajado, mas sim uma lança. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzido pelo príncipe do exército do Senhor e pela lança de Josué. Vejamos, há momento em que nós estaremos com um cajado. Há momento em que nós estaremos ali buscando as conquistas que Deus quer que conquistamos de uma forma um pouco mais tranquila, podemos assim dizer. Mas há momentos na nossa vida em que para conquistarmos a terra exige o esforço do homem. Há momento em que nós temos que pegar a espada e ir para cima. Ei, crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem hora que você tem que ir para cima. Você precisa marcar território, entendeu? Tem hora que você precisa se destacar, mas de uma forma um pouco... Você ser mais ousado, você precisa marcar território, você precisa se impor. Quando eu digo se impor, não é você ir entrar em debate, ou querer ficar debatendo com o seu líder, não é isso. Mas há momentos em que você precisa se posicionar como homem de Deus que é e batalhar pelo território que Deus te deu. Não deixe o inimigo vir e roubar a sua herança de uma forma simples ou de qualquer forma. Não, lute, batalhe por ela. Deus já disse que a terra é sua. Deus já disse que a herança é tua. Peça ajuda do Senhor, mas conquista com esforço. Conquista com batalha, com luta, porque Deus está contigo. Há momentos em que nós precisamos pegar na espada e precisamos guerrear por aquilo que Deus nos deu. Entende isso? Não estou dizendo na esfera do homem, onde você precisa lutar, precisa brigar, não é isso. Mas eu digo, há momentos em que nós entramos numa batalha espiritual. E quando entramos nessa batalha espiritual, nós temos que nos impor e dizer, em nome de Jesus, essa batalha já é minha. Lá no seu trabalho, você precisa se impor como homem de Deus, na sua faculdade se impor como homem de Deus, para que as pessoas possam ver o valor que você tem, segundo a promessa que Deus já tem na tua vida, amém? Se você crê nisso, toma essa palavra no teu coração, se imponha. A terra que Deus prometeu, ela é sua e ninguém vai tomar. Pense, Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Deus escolhe e prepara os seus servos. Veja, você é um escolhido. E Deus está te preparando para o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus escolheu Josué e o preparou para que ele ajudasse os hebreus na conquista da terra prometida.
Veja, irmãos, Deus, ele é tão bom que ele escolhe, mas ele prepara. Ele não vai colocar você no meio da batalha sem antes te preparar para ela. Entendeu? Deus, ele te escolheu e ele está te preparando, jovem. Deus, ele te escolheu como líder, ele está te preparando como líder para que você possa alcançar aquilo que Deus quer. Só que muitas das vezes nós não sabemos esperar, nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, ou que as coisas aconteçam sem que Deus ele te escolheu hoje e amanhã você já vai ser. Não, irmãos, há um tempo. Nós vemos na Bíblia que tudo tem um tempo. Ó, vamos para a história de Moisés mesmo. Moisés ele foi livre ali do rio Nilo, né, ainda bebê, e ele foi levado para o palácio, foi criado lá pela filha de Faraó, mas ele escolheu no seu coração, como diz em Hebreus, não ser chamado filho da filha de Faraó. Só que sabe depois de quanto tempo que ele foi lá, voltou para o Egito? Depois de 80 anos, irmãos. Depois de 80 anos, o homem que foi que até hoje é tido como um dos principais homens na cultura judaica, na Bíblia, com 80 anos de idade, ele foi lá conduzir o povo para sair do Egito através das 10 pragas, quando Deus tira o povo com mão forte. Nós vemos a história de Davi. Davi ele foi ungido Deus ainda adolescente, com seus 15, 16 anos. E depois depois de muito tempo, que ele foi se transformar rei de toda Israel, né? Antes ele já havia tomado líder do território de Judá, e depois da morte de Saul, os próprios homens ungem Davi, ou levanta Davi como o rei de toda Israel. O próprio Jesus, ele inicia o seu ministério depois de 30 anos, irmãos. Então, tudo tem uma preparação, ok? E não fique olhando para quem já chegou. O tempo não é o mesmo para todos. Talvez alguns já chegaram lá, mas só que você não chegou, mas não quer dizer que não vai chegar. Deus está te preparando, Deus está te lapidando, Deus precisa tirar uns carrapichos ainda, Deus precisa modelar o caráter, Deus precisa transformar algumas coisas para que você possa conquistar a terra prometida. Entenda? Se você estiver no caminho de Deus, se você estiver fazendo as coisas certas, fique tranquilo, se não chegou é porque ainda não é a hora. As coisas vão acontecer. Caminhando para o final, irmãos, Deus fala a Josué, e mais uma vez ele divide em 3. Primeiro, falta de discernimento espiritual. Segundo, Josué, o adorador. E terceiro, tira a sandália dos teus pés. Falta de discernimento espiritual, irmãos. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Nós vamos olhar na Bíblia, irmãos, que o anjo do Senhor visitava, né? Frequentemente a tenda na congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, quando o monte fumegou lá no Monte Sinai, os milagres do deserto, tanta coisa aconteceu, né, irmãos? E a presença divina era notória. Mas ainda assim, Josué chega e pergunta com certa ousadia: quem é você? É dos nossos ou é dos inimigos, né? Mas não é difícil entender isso, irmãos. Vamos pensar o seguinte, né? Que Josué estava começando, vamos assim dizer, né? E essa falta de discernimento espiritual, muitas das vezes ela pode acontecer mesmo, por falta de experiência, entende? Só que nós não podemos viver sempre nisso. E a única forma de não viver sempre assim, é claro, a experiência nos traz isso, mas também pedindo a Deus: Deus, me ajude a ter discernimento. Porque há momentos em que a coisa parece que é e não é, e algumas vezes é porque é carnal porque nos falta experiência, estamos começando, né? Mas em algumas vezes pode ser maligno, o inimigo querendo enganar. E a única forma de discernir o que é e o que não é, espiritualmente falando, é pedindo ajuda a Deus. Deus, ele nos ajuda a discernir espiritualmente, né? O que é e o que não é. Você que está começando a liderança agora, você que inicia essa caminhada com Deus, a experiência vai te ajudar muito a entender o que é e o que não é, mas essa experiência precisa vir junto com a ajuda de Deus. É Deus que no final de tudo, o Espírito Santo que vai te ajudar a entender o que é espiritual, o que é divino e o que não é, e o que é carnal também. E Josué pergunta com uma certa ousadia, né?
Isso tal fato mostra que precisamos muito de discernimento espiritual. Mesmo os escolhidos podem se enganar se não tiver o discernimento espiritual. É normal, até nos dias de hoje. O segundo item, Josué é o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teriam de enfrentar. Veja, irmãos, nós não estamos sozinhos em nossas batalhas. Deus, Ele trabalha por nós. E os seus anjos estão ao nosso favor. E nós precisamos reconhecer isso e adorar a Deus, irmãos. Adorar a Deus é um gesto de gratidão. Quando nós adoramos ao Senhor, seja em momento de tristeza ou em momento de alegria, nós estamos sendo gratos a Deus por aquilo que estamos vivendo. Nós precisamos sempre ser gratos, irmãos. Se tem uma das piores qualidades que o ser humano pode ter, irmãos, é a ingratidão. E a ingratidão tanto com Deus como com aqueles que te ajudam. Então nós precisamos sempre reconhecer que Deus é Deus na nossa vida e que sem Ele não podemos fazer nada. A adoração é um gesto de gratidão. Aí na tua casa você pode ter esse gesto adorando a Ele. Na escola, na faculdade, no trabalho, nós precisamos ser gratos e reconhecer que é Deus que faz por nós. A expressão tira as sandálias dos nossos pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa: tire a sandália dos seus pés. Assim como Deus, quando falou com Moisés lá na sarça ardente, tire a sandália dos seus pés. A única coisa que Deus exige de nós, irmãos, é santidade e reverência. O que Deus exige da gente é santidade e reverência, irmãos. Tem um livro, não sei se você já leu, que diz assim, que é do Pecadores à Mão do Deus Irado, que é de Jonathan Edwards, e que foi um sermão que Jonathan deu, e Jonathan Edwards ele faz parte do livro, ele está no livro Heróis da Fé, né? Foi um grande pregador de alguns séculos atrás, e esse sermão está baseado em Deuteronômio, no capítulo 32, do versículo 35, que quando ele pregou esse sermão, e esse texto vai dizer sobre santidade, sobre buscarmos comunhão, reverência, que precisamos tirar a sandália dos pés quando estivermos na casa do Senhor. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós precisamos sempre buscar, sempre buscar uma vida santa diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus exige do teu povo, é santidade. Se tem uma coisa que Deus exige do seu povo, é reverência. Nós não podemos se colocar diante da presença de Deus de qualquer forma. Pecadores sempre seremos, mas nós devemos buscar sempre a santidade. Nós devemos sempre entender que dia após dia nós precisamos estar mais próximo de Deus, deixando de lado todo o embaraço do inimigo, deixando de lado todo o embaraço do mundo, para que possamos um dia, assim, termos os corpos transformados, termos a nossa vida transformada, o nosso corpo transformado para entrarmos nas mansões celestiais. Mas até lá, irmãos, Deus exige de nós que tiremos a sandália dos pés. O que isso quer dizer? Exige de nós consagração, exige de nós santidade, exige de nós reverência. É como diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Pense, por que Deus pediu a Moisés e a Josué que tirasse a sandália dos pés? A presença de Deus santifica qualquer ambiente, emergindo daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar a sandália dos pés. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender que não é a igreja, o templo, entendeu? Que não é o monte que você vai orar. A presença de Deus santifica qualquer lugar. E se você anda com a presença dele, você só pode estar em lugar onde ele brilha, onde ele possa manifestar a tua glória. E quando isso quer dizer o quê, irmãos? Que nós precisamos andar em santidade. Tirar a sandália dos pés quer dizer que nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Porque Deus santifica o lugar onde nós estamos. Nós precisamos prestar reverência onde quer que nós estejamos, irmãos. Deus, ele espera de nós santidade. E aqui a conclusão, meus irmãos, eu vou ler, tá?
Ó, todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência, e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles observaram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do teu povo. Você, meu irmão, que é líder, você jovem que um dia vai ser líder, seja na empresa, seja na igreja, ou até mesmo não vai ter como fugir, pelo menos líder da tua família você vai ter. Que você possa ter experiências marcantes com Deus. Não tem como alguém ser líder sem antes ter tido um encontro marcante com Deus. Que você possa ter vários encontros com Deus, porque a partir disso você vai desfrutar de experiências com Deus. E essas experiências vai fazer com que você tenha aquilo que todo líder precisa ter, momentos ímpares com Deus. Que você, nesses momentos, você vai ter revelações de Deus. E dentro dessas revelações você vai entender tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Que você possa se esforçar para conseguir conquistar tudo aquilo que Deus tem para você, tendo em mente sempre de que Deus é o protagonista das nossas conquistas, que Deus é o protagonista da vitória do povo de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esta aula possa ter te edificado você, a tua família, todos aqueles que possam ser alcançados por esta aula. Porque Deus é bom, irmãos, e o Espírito Santo fala conosco pela tua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, compartilhe conosco as suas histórias. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus, sou grato, muito grato a Deus, aos líderes por essa oportunidade. Espero que o Espírito Santo possa ter falado com você, que você tenha sido edificado por esta aula. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, que você possa viver e desfrutar de experiências com Deus. E mais uma vez, se você teve não, com certeza você teve experiências com Deus. Vamos compartilhar, irmãos, vamos fazer uma corrente aí para que a gente possa ser edificado um pela experiência do outro. Coloque na sua rede social, coloque lá, marque o Madju, a geração eleita, me marque, né? Eu faço parte dessas redes sociais aí também. Eu quero te conhecer e que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você possa ter um bom domingo e que Deus te guarde. Amém.